Vou contar uma história aqui que com certeza já aconteceu com alguns de vocês, talvez com a maioria de vocês. Comigo aconteceu mais de uma vez. Quem já se pegou num dia onde estava fazendo alguma coisa ou não estava fazendo nada, mas de repente veio eu não sei se é no coração, no estômago, na mente, mas um desejo de comer alguma coisa, mas você não sabe o que é. E aí você baixa não, está amarrado. Vem em você um instinto de garimpeiro e você abre o armário, olha como se estivesse vendo tudo, mas também não achando nada, fecha o armário, abre a geladeira, e eu faço isso bastante. Quando eu abro a geladeira, quando eu preciso pensar, eu abro a geladeira como se viesse alguma ideia dali, né? Mais alguém faz isso? Abre a geladeira, fica pensando, fecha sem pegar nada. A Copel agradece. E abre a geladeira, fica olhando ali, fecha, não tem nada, só tem coisa salgada. A gente já vai pendendo para alguma coisa que a gente quer, só tinha coisa salgada, quando tem, né? Daí abre o freezer, tcharam, aquele pote azul, com aquele gelo cristalizado em volta, o coração começa a bater, os níveis de endorfina, de adrenalina, mais as outras ninas, serotonina, aumentam, se elevam, a pupila dos olhos dilatam, você pega aquele pote um pouquinho pesado, uau, será que é de Frox? Será que é napolitano? Será que é de morango? Será de chocolate? Coloca na pia, abre rapidamente a gaveta dos talheres, pega uma colher, pega um pote, um prato, um copo, uma caneca, seja lá o que for, o que importa não é a embalagem, mas sim o conteúdo. E naquela expectativa tão grande, abre e é um sabor que não fabrico. É feijão. Você fecha, de novo, olha para o lado para ver se ninguém viu, dá aquela suspirada, os níveis dos hormônios da alegria baixam drasticamente, o coração de 1000 quase para de bater, a decepção toma conta, o rosto que estava numa alegria se transforma em tristeza, pega aquele pote, coloca na geladeira, olha para trás, ficou ainda o copo, a caneca em cima da pia com a colher, fala, nem vou guardar também. Vai para o seu lugar, senta, aborrecido, decepcionado, entristecido, de cara. Até esquecemos que a gente estava querendo comer alguma coisa. Às vezes esquecemos o que a gente estava fazendo. E isso acontece quando pessoas ou Deus descobrem que o nosso conteúdo não é compatível com a nossa embalagem. Isso acontece da mesma forma quando olham a gente, todo cheio de cristais congelados, parecendo sorvete, mas quando abre, é feijão. E é possível Deus se decepcionar ou ficar entristecido com isso? Eu creio que sim, com base numa passagem bíblica. Jesus estava com fome, e era uma época onde, quando as figueiras estavam com folhagens, é porque elas tinham frutos. Então, a embalagem denunciava que existia fruto naquela figueira. Só que quando Jesus chegou perto, foi procurar, não achou nada. E o humor dele não continuou da mesma forma. Por quê? Porque as folhas demonstravam que existiam frutos. Porque só existia folhas quando tinha frutos, mas os frutos não estavam lá. E muitas vezes somos encontrados assim, queridos. Muitas vezes essa é a nossa realidade. E Alex, cadê o de volta para o primeiro amor, que estava tão legal na semana passada, e você vem com uma dessa? Pois é, queridos. Mas é isso mesmo. Lembra que antes de volta ao primeiro amor, a gente falou de Cristo como sacrifício vivo, que Ele perdoava os pecados e purificava o templo, que um dos sacrifícios do sacerdote era purificar o templo. Então Cristo perdoa os nossos pecados, amém? Só que Ele precisa purificar também a nossa vida, que é a descontaminação, que é a desintoxicação que o pecado causa. E nós muitas vezes temos essas práticas, temos essas atitudes porque estamos contaminados pelo pecado. Então Deus deseja nos desintoxicar da ação do pecado
para que possamos nos purificar dessas práticas relacionadas a essa humanidade decaída. Porque essa é a nossa realidade. É até legal, a gente gosta de ser muitas vezes ludibriado por músicas tal como Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E não sei o que, o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Hã? O homem que mais escreveu livros na Bíblia, Paulo, que chegou ao líder da igreja na época, que era Pedro, e disse: se um homem, não falou de si mesmo, se no espírito não sei, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas ele subia ao terceiro céu, viu coisas que não é digno de dizer a você, Pedro. Esse era Paulo. E sabe o que ele dizia a respeito de si mesmo? Ele não dizia que era mais valioso que o ouro puro de Ofir. Ele não dizia que era alguém que, ainda que o mundo não reconhecesse o seu valor, Deus reconhecia. Não, ele falava: eu sou o pior dos pecadores, miserável homem que habita dentro de mim. Era isso que Paulo falava. E muitas vezes a gente gosta de ser massageado por essa onda gospel que diz que nós estamos no centro do Evangelho, tirando Jesus do centro e colocando a gente. Não! O verdadeiro Evangelho mantém, haja o que houver, Jesus no centro. E se a gente quiser tomar a nossa cruz, dia após dia, e seguir, essa é uma decisão que a gente pode fazer e precisa fazer. Então, como que Deus vai nos desintoxicar? Nós precisamos estar cientes de quais são as coisas que precisamos abandonar. E nós vamos ler alguns versículos aqui de Provérbios 6, que eu imaginava que nem era para nós. Depois eu vi e falei: meu Deus, sou eu. Provérbios capítulo 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima sua alma detesta ou abomina: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a sétima, o que semeia discórdia entre irmãos. Então, queridos, essas são algumas das coisas, não são somente essas, mas são algumas das coisas que Deus odeia, coisas que nos contaminam. Vamos falar um pouco disso, por isso hoje o tema é detox, desintoxicando a nossa alma. Alguns especialistas dizem que um corpo intoxicado, ele sofre ou ele apresenta alguns sintomas: cansaço, dor de cabeça, feridas ou dificuldade de fechar feridas. E isso a gente já vai entendendo, né? Então, será que se eu tenho dificuldade de algumas feridas sejam fechadas, talvez a minha alma esteja intoxicada, a minha alma esteja inflamada? Sim. Esses sintomas são sensações que apontam que algo está fora do normal. Ao olhar para Provérbios 6, do 16 ao 19, vemos 7 sintomas, que além de demonstrar que não estamos bem, se praticamos uma delas, demonstra também o quanto somos reprovados por Deus. Quantos desejam ser aprovados por Deus? Então precisamos fugir disso aqui. Não do ensino, mas da prática. Eu preciso confessar que, quando eu lia, algumas vezes que eu li esse trecho, eu falava: isso é para o mundo, isso aqui é para o ímpio, isso aqui é para quem não conhece Jesus. Mas ao analisar bem, ao pegar essa palavra como um raio-x, e o raio-x você consegue ver quando você põe ele diante da luz, e a palavra é a luz da verdade, pegar esse ensino e ir para o espelho, todo esse ensinamento que eu achava que era para o mundo, eu encontrei muitas coisas em mim. Eu encontrei muitas dessas coisas na minha vida. Eu encontrei muitas práticas delas, ainda que não constantes, mas eu encontrava elas em algumas partes da minha vida. Então eu falei: Deus, isso é para mim. Algo que eu achava que era um trecho, vou incluir como um trecho de uma pregação. É quase que impossível, depois que vê que está em mim, pregar numa pregação só, num dia só, quase que uma série. Então, a Bíblia produz efeito para quem crê ou passa a crer em Cristo. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não têm fé alguma, e não produz nada nelas a não ser informação. Mas para nós é o poder de Deus, amém? Para nós são palavras de vida eterna. Então, se está na Bíblia, é para nós. Se está na Bíblia, é para mim. Se está na Bíblia,
é para você. Tome que é de graça. Primeira coisa que Deus detesta: olhos cheios de orgulho. Outras versões usam olhos altivos, e no final é a mesma coisa. O orgulho é o oposto da humildade. Enquanto a humildade nos faz enxergar coisas boas nos outros, o orgulho nos faz enxergar coisas boas somente em nós mesmos. O orgulhoso é alguém oportunista para si. Não tem nada errado você aproveitar a oportunidade, isso é alguém oportunista. Só que ele só aproveita a oportunidade para si mesmo. O orgulhoso vive procurando uma forma de como ele pode se engrandecer, de como ele pode levar vantagem. Ele só consegue ver algo através da perspectiva da autopromoção. Eu preciso aparecer, senão não vai estar legal. Eu preciso achar alguma forma de que eu seja reconhecido. Eu preciso achar alguma forma de que me vejam. Eu não quero servir lá na mídia, porque não dá nem para ver daqui de cima, quanto mais aí de baixo. Eu quero servir aonde eu apareço. Eu sei que vocês que estão servindo aqui na frente não são assim. Só estou usando do exemplo. Vocês têm um coração puramente servo, em nome de Jesus. Se for o contrário, a palavra vai falar contigo. Mas eu sei que não é. Mas se for, recebe. É alguém que tenta viver de uma forma independente de Deus e de seus princípios. Porque o orgulhoso, ele não aceita ajuda. O orgulhoso, ele não aceita ajuda nem daquela pessoa que ele diz que Deus colocou ao seu lado. Porque ele se acha autossuficiente: eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente, eu me basto. Eu, aleluia. Ele não pede conselho, enquanto a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança, a sabedoria. Ele aconselha-se a si mesmo. Só que quando estoura, quando a coisa vai para o ventilador, a mulher dele fala: mas por que você não me disse? Porque nem a pessoa que ele disse que Deus colocou ao lado dele, ele consulta. Nem a sua esposa. E não é consultar para: você me autoriza, Gesa, autoriza aqui o Acabe. Não, não é isso. Eu estou pensando em fazer uma coisa, o que você acha disso? Por quê? Porque ao lado dele provavelmente está uma mulher sábia. Só que o orgulhoso, ele não consegue consultar nem a pessoa que ele dorme todos os dias. Você acha que ele vai consultar a Deus, que ele não vê? Então o orgulhoso, ele tem esse instinto de autodependência. E coitada da mulher que tem um homem orgulhoso, porque ela é surpreendida sempre, mas não com uma rosa, não com uma declaração de amor, é sempre com uma conta, é sempre com alguém batendo a porta falando alguma coisa. Por quê? Porque ele se acha autossuficiente, não precisa de ninguém. Você lembra de alguém que foi assim? Se achou autossuficiente, quis fazer o trono dele acima do trono de Deus. Qual é o nome dele? Satanás. Orgulhoso. E eu creio que Salomão, mais uma vez, escreveu Provérbios 16, 18 por causa dele. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Ou seja, quer saber se algo vai ruir? Observe se existe orgulho. Quer saber se algo vai cair? Observe se tem soberba. Porque não existe, não compactua edificação permanente com soberba. Não existe isso. Então, quando nós olhamos a Satanás, que se encheu de orgulho, querendo fazer-se maior, ou trono acima de Deus, querendo a glória que não era dele, que confundiu o seu nome, que era portador da luz, achando que ele era a fonte. Jesus é a luz do mundo. Mas Satanás, ele portava a luz, ele era alguém que transportava algo que não era dele, mas que refletia nele. Mas ele achou que era o cara, ele não precisou de conselho. Pelo contrário, além de não precisar de conselho, ele deu conselho e corrompeu uma terça parte dos anjos. Só que o que acontece com ele? Cai. Ele caiu do céu. Ele foi expulso da eternidade por causa da sua arrogância. Porque o orgulho, a soberba precede a queda. Me mostre alguém orgulhoso, que eu vou lhe mostrar alguém que vai precisar passar por um esforço para se levantar, porque grande vai ser a ruína. Alex, você está rogando praga? Não, a gente não tem esse costume, nós estamos falando da Bíblia. Até porque nós fazemos isso. Então, a gente vê, por um lado, Satanás querendo se levantar, exaltar o seu trono acima do trono de Deus, por causa do orgulho. E do outro lado, nós vemos Jesus,
E Filipenses 2 diz que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Totalmente antagônico ao sentimento, à posição e à atitude de Satanás. Agora, querido, qual dos dois vamos imitar vai revelar com qual dos dois iremos passar a eternidade. Qual dos dois imitamos? Alguém que assume forma de servo, que se esvazia de si mesmo, que entrega tudo que tem a Cristo, como se não fosse preso por nada das coisas desse mundo, ou alguém que quer aquilo, ou quer até aquilo que nunca plantou, quer colher num lugar que nunca plantou. Alguém que quer ser independente e usurpar coisas que não pertencem a si. Essa era a diferença entre Satanás e Jesus. Estavam no mesmo lugar, só que um subiu, um quis subir, e o destino foi descer. O outro quis descer, e o destino foi subir. E não somente subiu sozinho, como vai nos levar juntamente com ele, em nome de Jesus. Segunda coisa que Deus odeia: língua mentirosa. O mentiroso distorce a verdade, porém a verdade faz parte do caráter de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz em João 8,44, lá no finalzinho, que o diabo é mentiroso e pai da mentira. É como se quando a gente tivesse uma vida de mentira, Satanás se enchesse de orgulho. Está lá, olá meu piá, faz igualzinho o pai, o tata. Esse é o meu piá, mente igual a mim. É como se acontecesse isso. É engraçado de falar, até de ouvir, mas é terrível quando se torna uma realidade na nossa vida. Não ouvi nenhum aleluia na hora de tomar água. Aleluia. Satanás é o pai da mentira, ele é mentiroso. Ele foi a primeira. Hoje à tarde tu estava falando, por que ele é o pai da mentira? Por que a Bíblia diz que ele é mentira? Porque a primeira mentira, ele mentiu para si mesmo, se enganando nos céus, e mentiu para Adão e Eva no Éden. Não foi isso que Deus disse. Foi assim, assado, deturpando a palavra de Deus. A língua mentirosa é amiga íntima da falsidade. A falsidade é um veneno que contamina não apenas o que fala, mas também aquele que ouve. Pois além de criar histórias fictícias que geralmente são a respeito de si mesmos, que geralmente a pessoa que tem a língua mentirosa, ele precisa se promover, e como ele não tem muitas vezes predicados para estar naquele lugar, então ele mente para estar. Então, geralmente o que tem a língua mentirosa, ele mente a respeito de situações em torno de si mesmo. E ele mente para se beneficiar de algo. Só que tem um problema terrível com o mentiroso. O mentiroso, ele tem uma fama parecida com a da mexerica. Você já comeu mexerica? A gente não come só uma. Daí você precisa sair correndo. 6 horas depois, o que as pessoas falam? Você comeu mexerica? O mentiroso, até quando ele para de contar mentira, as pessoas falam, lá vem o mentiroso. É pior, quando ele está ausente e ele encontra um outro mentiroso, ele faz uma referência: nossa, você é igual fulano de tal. Por quê? Porque o mentiroso, ele constrói para si uma terrível, um terrível histórico. Então, até quando ele quer falar a verdade, ninguém acredita nele, porque o seu histórico é de mentiras, é de engano, é de falsidade. Então, quando ele se desespera querendo falar a verdade, as pessoas olham o histórico e falam: não, cara, mas você é mentiroso. Você não é mais alguém que conta a mentira. Você não tem mais a mentira, você passou a ser um mentiroso. Então a mentira habita na sua boca, então eu não consigo acreditar na sua palavra. É terrível quando a mentira, ela impregna, como ela tem esse efeito, esse poder de impregnar. E ninguém gosta de estar perto de pessoas mentirosas. Porque a gente não precisa conhecer Cristo para querer estar perto de pessoas genuínas. Não precisamos conhecer, porque a gente quer, todo mundo quer estar perto de uma pessoa de verdade. Não apenas de verdade, carne e osso, mas que a gente consiga, no mínimo, acreditar naquilo que ela está falando. Agora, não existe nada mais inseguro, não existe uma plataforma tão instável do que a companhia de um mentiroso. Porque a gente não sabe se pode colocar o pé sobre aquela palavra que ele está dizendo. Porque pode ser uma plataforma bem estável, forte, solidificada, ou pode ser uma vitória régia. Você sabe o que é uma vitória régia?
é uma planta que fica tem algumas que chegam a 1,5 m de diâmetro. Parece uma plataforma. É assim, é mentira. Se você pisar, daí você vê, tem uns sapos que estão lá, tem até uns passarinhos que posam em cima. Eu vou pisar lá também. Essa é a palavra de mentiroso. Não tem fundamento, não se sustenta. Então, queridos, nós fomos chamados para viver na verdade de Cristo, porque Cristo é a verdade. Então, essa segunda coisa que Deus abomina é a língua mentirosa. A terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Podemos entender aqui duas características ao menos para serem mencionadas: violência e injustiça. Quando essas duas agem juntas, vemos claramente inocentes sendo injustiçados. Mas não é justiça nossa. Se até a nossa justiça soa como um trapo de imundícia, ou cheira como um trapo de imundícia, quanto mais a nossa injustiça. Se até aquilo que a gente julga ser reto causa também uma repulsa em Deus, porque um trapo de imundícia, principalmente sujo, é repugnante. Imagine a injustiça. Então não é uma injustiça que a gente está falando aqui de acordo com os nossos preceitos ou o nosso senso de justiça, é de acordo com a justiça de Deus. A gente poderia relatar aqui algumas passagens de Davi, que desejou construir um templo para o Senhor. Ele falou: nós estamos morando em casas edificadas, enquanto a arca do Senhor permanece numa tenda. Eu vou construir um templo para o Senhor. E Deus fala para ele: você não vai construir nada para mim. Por quê? Porque você derramou muito sangue, as suas mãos estão sujas de sangue. Você foi um guerreiro, foi um valente, foi alguém que fez o que precisava fazer, mas você foi alguém que derramou muito sangue. Você não pode levantar para mim um lugar para adoração. Mas eu não quero me ater a isso, eu quero me ater a alguma coisa voltada para a nossa geração, para o nosso tempo. E uma coisa que a igreja precisa sim se posicionar. Uma coisa que a gente não pode silenciar. Que para mim é uma das piores formas de derramamento de sangue, tão ou mais violenta e injusta do que qualquer outra: o aborto. Não é questão política, querido. Eu não estou falando aqui de questões políticas, políticas sociais. Vai além disso. Não estou falando aqui de saúde pública. Vai além disso. Deus abomina o derramamento de sangue em qualquer circunstância. Deus odeia o aborto em qualquer instância. Por quê? Porque existe um sangue, uma pessoa, uma criança inocente, que não tem chance de defesa. E quem está falando para vocês é alguém que já consentiu no aborto. E não foi uma vez só, querido. Quem está falando com você é alguém que precisou sentar com uma menina e falar: eu preciso pedir perdão para você, porque quando eu fiquei sabendo que você estava para vir ao mundo, eu pensei em falar com a sua mãe sobre abortar. Você me perdoa, Adriele? Tem 2 anos isso. Como Deus pode compactuar com isso, querido? Graças a Deus que tinha uma mulher temente a Deus, que eu não tive nem coragem de propor isso para ela. Porque fazendo isso a gente pode impedir uma vida frutífera, que vai viver para a glória de Deus. Ou onde você estaria, o que seria da sua linhagem, se isso tivesse acontecido contigo? Me lembro uma vez, 15, 16 anos atrás, estava trabalhando, chega um rapaz, conhecido meu: Alex, eu preciso falar contigo, senta aqui, vamos conversar. Então, esse rapaz era cristão, ele falou: a gente inverteu os papéis, era para a gente iniciar o nosso relacionamento sexual depois de casar, isso que a Bíblia diz, começamos antes. Só que não para por aí, minha namorada está grávida, minha noiva está grávida. A gente vai casar daqui a alguns meses, ela vai estar barriguda. Só que não para por aí, ela já comprou Citotec para tomar, e é possível que ela esteja tomando agora. Eu falei: e agora você vem procurar? Só que ele foi procurar alguém que tinha consentido em 2 abortos, planejado o 3º. O primeiro aborto que eu consenti foi aos 15 anos de idade. Nem para ser homem eu tinha
bril naquela época. Só que agora, anos depois, eu estava sendo consultado por alguém que ia tomar a mesma decisão que eu tomei antes. E naquele momento que ele falou aquilo para mim, eu falei: Deus, eu não quero vir com uma ideia. Me ajude a entender, ou me ajude a fazer esse cara entender o que ele está fazendo. Na mesma hora veio, como se eu tivesse visto um filme de Judas. Depois de ter pego as 30 moedas, voltado e se arrependido porque ele viu que Jesus ia ser condenado, ele volta para os sumos sacerdotes, joga a moeda e fala: pequei, traindo sangue inocente. E eles falam: isso seja contra você. Ele vai e se enforca. E eu fiz a pergunta para aquele jovem: você consegue conviver? Você vai conseguir conviver com isso, sabendo que a tua linhagem, que não nasceu para se defender, vai ser assassinada no ventre da barriga da sua namorada? Ele baixou a cabeça, pegou o celular, ligou para ela: você já tomou? Não. Então não tome. Não tome. Deus odeia o aborto. Por quê? Porque é matar alguém que não nasceu, não teve chance de nascer, muito menos de se defender. Porque Jesus morreu, então é suficiente a morte dele. E ele morreu para que tenhamos vida. Então, quando derramamos sangue inocente, nós nos tornamos juiz de alguém. Porque até injustiça é uma sentença. Então, quando eu declaro: essa pessoa não merece viver, eu estou sentenciando à morte alguém que é inocente. Imagine o peso diante de Deus, ou a consequência que uma pessoa precisa enfrentar depois que ela sabe disso, ou quando ela faz sabendo disso, que é pior. Provérbios 24, 1 e 2: não tenha inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. E queridos, não é apenas abortar não, hein? Ainda bem que eu nunca abortei, mas consentiu, então você se enquadra aqui. Se eu consinto com o aborto, eu me enquadro sim nas mãos que derramam sangue inocente. Se eu consinto com essa prática, seja por grau de parentesco ou por regulamentação da lei, não, mas a lei, ela favorece, eu me encaixo aqui, porque Deus está acima da lei. Alex, mas as concessões não é Deus quem faz, é o governo. Então você leva o seu governante, o seu presidente, o seu prefeito de estimação no dia que você tiver que prestar contas diante de Deus, e fala: Deus, foi por causa dele. Se isso adiantar, talvez amenize para o nosso lado, mas eu sei que isso não vai adiantar. Por quê? Porque essas coisas são de responsabilidade nossas. Jesus veio para nos dar uma vida, e vida abundante. Então, se as nossas mãos derramam sangue inocente, nós somos contrários ao ministério de Cristo. Cristo veio dar vida, mas quem veio matar? De quem é o ministério da acusação? De quem é o ministério que produz morte? De Cristo ou do diabo? E qual é a mínima relação que pode existir do ministério de Cristo com o aborto? Nenhuma. Nenhuma. Alex, mas hoje está se falando muito, muitas pessoas estão aprovando. A igreja não se curva diante de decretos do mundo, decretos do reino. Se for contrário à palavra de Deus, nós não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa liberdade cristã. E um dia vai nos custar. Então, se a gente ficar flertando com isso agora, chegará um dia que nosso direito vai ser cerceado de adorar a Deus, e nós vamos arregar. Por quê? Porque a gente não conseguiu nem dizer que Jesus veio para dar a vida diante do pecado como o aborto. Imagine diante de uma arma apontada para a nossa cabeça na hora de negar ou não a Jesus. Então nós precisamos sim nos posicionar. Essa é a posição de Deus. Ele enviou o seu Filho para que nós tenhamos vida. E nós não temos o direito de tirar o direito de pessoas inocentes disso. Quarto, Jesus amado, coração que faz planos perversos.
Em outras versões, coração que trama projetos iníquos. Em vários livros da Bíblia, o coração é mencionado como sendo o centro, a essência e o ser de uma pessoa, de onde vêm as intenções, onde escondemos a palavra. Lembra que o salmista disse: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti? E é o apontamento do nosso tesouro, que a Bíblia diz: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mas a Bíblia fala aqui que a quarta coisa que Deus odeia é o coração que faz planos perversos. Lembram de Jacó? Irmão mais novo por alguns minutos de Esaú. Era gêmeo, mas ele era o segundo. Então ele não tinha o direito de primogenitura. Ele não era o primeiro. Mas ele era o preferido da sua mãe, porque ele não era um homem de caça, como seu irmão Esaú mais velho, que era o preferido do seu pai. E todo lugar que tem preferência, querido, vai dar BO, porque toda carência aponta um excesso. Toda carência vai apontar um excesso. Então, a sua mãe desejando que o seu filhinho querido do coração recebesse a bênção da primogenitura, ela gostaria que ele fosse o patriarca, não seu irmão, porque ela tinha uma preferência por aquele filho. Ela arranjou uma forma, planejou uma forma, ela fez um plano perverso de enganar o pai, o marido. Então ela falou: você vai, com seu irmão você vai fazer algo com ele. Ele vai chegar cansado, você faz um prato de lentilha, dá para ele e fala: só que eu só dou essa comida para você se você me der sua primogenitura. Esaú, não reconhecendo o valor das bênçãos de Deus sobre a vida dele, falou: o que para mim serve essa primogenitura? Pega lá para você, me dá comida, eu estou com fome. E daí diante do seu pai ele pergunta: mãe, mas como que eu vou? O meu irmão, ele tem uma voz diferente do que eu, ele tem uma estrutura física diferente do que eu, ele é mais peludo do que eu. Fica tranquilo, eu vou dar um jeitinho. E toda vez que a gente dá um jeitinho, nós esbarramos no princípio. E toda vez que nós esbarramos no princípio, ele vai colidir com a gente logo mais. E ela deu um jeitinho, fez umas vestes de pele para o seu braço. Vai agora, se apresenta para o seu pai. O seu pai já não estava enxergando, falou: a voz é de Jacó, mas o braço peludo é de Esaú. Eu te abençoo, meu filho. Esaú ficou sabendo, ficou desesperado. Pai, me dá uma bênção. Eu falei: não tenho nenhuma bênção, a bênção é para o primogênito, e o teu irmão me enganou. Ameaçou ele de morte, ele teve que sair fugido. E o preferidinho da mamãe, que amava tanto a mamãe, ficou 20 anos fora. E os seus pais morreram, e ele não pôde nem sepultar os seus próprios pais. O jeitinho colidiu com ele na frente. E o princípio negociado se encontrou com ele no momento oportuno. Coração que planejava planos maus. Maridos que estão aqui. E os planos silenciosos? Cara, minha mulher não vale mais a pena ficar com ela. Eu vou traçar uma forma de vender o que a gente tem, ficar com parte do valor. Eu vou deixar essa mulher porque não dá mais para nós, já acabou o amor. E eu vou para bem longe, arranjo um trabalho, mando um dinheiro para os meus filhos. Deus está falando contigo, cara. Coração que planeja, que faz planos perversos. Ou você, funcionário de confiança do seu patrão, que ele confia até a carteira de clientes para que você possa intermediar, e vai fazendo por fora o seu, vai juntando valor, arrebanhando os clientes dele, e no momento oportuno vai lá, rompe com o seu patrão e já está com metade da carteira de clientes dele. Coração que faz planos perversos. Alex, mas eu preciso pensar em mim. Lembra do orgulhoso? O orgulhoso sempre ele olha através de uma perspectiva que beneficia a si mesmo. Enquanto humilde, ele sempre olha o benefício do próximo. Lembra quando Paulo estava recomendando Timóteo? Timóteo vai no meu lugar, porque a ninguém tenho confiança. Porque todos os outros pensam de si mesmo o que convém, menos Timóteo. Quantas vezes nós estamos planejando, fazendo planos perversos, que vão prejudicar tanto a nossa vida como a vida das pessoas? O famoso plano dos jovens, dos adolescentes, né? Vou esperar minha mãe sair de casa para entrar nesse site aqui que ninguém está vendo.
Eu vou pegar, mãe, me dá um celular, mãe, deixa eu pesquisar as coisas da escola. E quando você entra no histórico, só podridão. Mãe, deixa eu dormir na casa da minha amiga. Só que já planejou por trás tudo aquilo que ia fazer. Nós vamos passar no divino, depois nós vamos fazer isso aqui, e fazer isso aqui outro, e a minha mãe está pensando que eu estou posando tranquila na casa da irmã da igreja. Nós precisamos nos arrepender, queridos. Deus precisa buscar uma noiva, e a Bíblia diz que ela precisa ser imaculada, purificada pelo sangue de Cristo. Quinto, pés que se apressam a fazer o mal. Na Bíblia, os pés sempre estão relacionados a caminho, jornada ou carreira. Vemos versículos que quão formosos são os pés do que anuncia as boas novas. Ou lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Também lemos como a gente precisa deixar o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e correr a carreira que nos está proposta, como diz em Hebreus 12. Entre outros, mas aqui fala de quando voluntariamente, sim, voluntariamente, porque ninguém coloca uma arma na nossa cabeça dizendo, cometa pecado. É voluntariamente que a gente faz essas coisas, querido. E a gente tem um engano, através de uma oração tão bem intencionada, que é dizendo, tira, Senhor, essas coisas de mim. Ele não vai tirar. Essa é a verdade, Ele não vai tirar. Credo, Alex, Deus não pode, Ele pode muito mais do que isso. Mas isso é responsabilidade nossa. Nós precisamos enfrentar as situações que nós mesmos criamos. Nós precisamos fechar os ciclos que nós mesmos abrimos. É nossa, repita, é minha. É minha responsabilidade. Então, essa parte do versículo, essa quinta coisa que Deus odeia, pés que se apressam a fazer o mal, é de quando voluntariamente nos posicionamos em caminhos de iniquidade, voluntariamente, não é sem querer. E quando nós pisamos nesse caminho, nós nos apressamos. Provérbios capítulo 14, versículo 12, é caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E por que há caminhos para nós que parecem direitos? Porque são bons aos nossos olhos. Porque nos dão prazer, e aí para nós parece direito. Só que sabia que grande parte, mais de 75% dos problemas de qualquer tipo de vício que aprisiona o ser humano está ligado diretamente ao prazer, incluindo drogas, sexo ilícito, pornografia ou qualquer outra substância. Tudo isso gera um prazer momentâneo. E grande parte delas, após esse prazer momentâneo, uma depressão profunda e rápida. Só que pelo fato de a gente estar tendo sensações, e a gente se move muitas vezes por sensações, Deus não nos chamou para agir ou viver por sensações, Ele nos chamou para viver por propósito. Só que muitas vezes as sensações boas nos enganam, a gente se deixa enganar, nossa, isso é tão bom, é tão direito ao fazer isso, Deus, eu tenho tanta aprovação de Deus. E aí, ao invés da gente correr para a Bíblia, a gente corre para o Facebook, que está escrito lá, se te faz feliz, então não é errado. Vivemos muito mais de frases de Facebook do que de princípios. O prazer, ele vai sempre nos enganar, se a nossa carne falar mais alto. Só que a Bíblia diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, o nosso prazer precisa estar em Deus, em Cristo, é nele. Ou muitas vezes a gente quer validar alguma coisa porque isso nos faz feliz. Só que Deus nos chamou para ser santos antes de sermos felizes. Só que às vezes a gente não quer negociar, não, isso me faz tão feliz, não negocie. Daí a gente vai para o Facebook de novo, não negocie a sua felicidade. Pense em você primeiro. É óbvio que a gente precisa de cuidar de nós. Atos 20 e 28. Cuide de vós mesmo, mas também do rebanho que está sob vossos cuidados. Só que cuidar de nós mesmos na perspectiva de Deus. E essa quinta coisa que a gente leu aqui, que são os pés que se apressam para fazer o mal, ela, somada às outras quatro, elas apontam por uma característica. Todas elas falam de uma parte do corpo humano. Os olhos altivos, a língua mentirosa, o coração que traça planos perversos,
as mãos que derramam sangue inocente e os pés que correm para o mal. Então são as 5 das 7 falam de parte do nosso corpo. Olhos, línguas, mãos, coração e pés. Talvez por conta disso que a Bíblia nos adverte em Efésios 6 sobre revestir-nos da armadura de Deus. Talvez por causa disso que Paulo em Romanos 12 diz para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Por quê? Porque o nosso corpo carnal ele não se converte. Pelo contrário, ele se corrompe. Paulo diz que à medida que o nosso corpo exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova dia após dia. Então, essa matéria aqui, ela não renova, querido, o que renova é o nosso espírito. É a nossa alma que é totalmente encharcada pelos princípios de Deus. Só que se nós não fizermos isso, o nosso corpo vai começar a ganhar força. E a gente vai passar a ser contaminado dia após dia por essas coisas que Deus diz para a gente abandonar. E a realidade é que, na verdade, isso tudo que a gente está lendo parte de nós, está em nós. Não é colocar maldade em mim, não. Está em nós, querido. Está em nós. Santidade nós não produzimos, o que nós produzimos é pecado. Nós não produzimos justificação, nós somos justificados por Cristo. O que nós produzimos é obra da carne. É uma realidade. Olha o que diz Gênesis capítulo 8, versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo. Isso depois do dilúvio. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Sabe o que ele, em resumo, o que ele queria dizer? Se eu for amaldiçoar a terra e destruir a terra e os seres vivos por causa do pecado dos homens, eu vou acabar com a terra? Por quê? Porque o coração do homem é mau desde a sua infância. O homem é mau desde a sua infância. Então, eu não vou fazer mais isso porque não é um dilúvio que vai mudar o coração do homem. Pais que aqui estão, vocês só corrigiram o seu filho uma vez? E já bastou? Não. Por quê? Porque o nosso coração é mau desde a nossa meninice, desde a nossa infância. Então, quando Deus decide não castigar mais a terra, é porque Ele olha para o homem e fala, cara, mas não tem jeito mesmo. Eu vou ter que parar. Se eu fizer isso de toda vez que o fedor do pecado da humanidade subir as minhas narinas, a cada 10 anos eu estou mandando um dilúvio. Então Ele fez isso porque senão não haveria mais nada. E Ele fez isso porque Ele proveu um sacrifício perfeito por causa dos nossos pecados. 6. Testemunha falsa que profere mentiras. É a segunda vez que Salomão descreve algo relacionado à mentira nessas 7 coisas. Porém, nesse caso aqui, é mentira relacionada a outras pessoas. E isso é detestável. Se a pessoa mente para beneficiar a si mesmo, já é terrível, quanto mais a pessoa que mente para prejudicar aos outros. Testemunha falsa que profere mentiras. Porque muitas vezes imaginamos na nossa grande inocência que testemunha falsa é apenas aquela que inventa a mentira, a fofoca ou o falatório. Mas não é apenas isso. A pessoa que espalha essa mentira, essa fofoca, também é uma testemunha falsa que profere mentira. Porque testemunha é aquela que presenciou. E a testemunha falsa, o mentiroso, que mente a respeito de outras pessoas, ele não tem o trabalho de averiguar se aquilo que ele está ouvindo é verdade. Então, ele ama receber essas informações falsas para poder passar. Então, não é apenas eu produzir uma falsa testemunha. É quando eu espalho esse falso testemunho a respeito de alguém, ou a respeito de alguma circunstância. Também me enquadro como uma testemunha falsa que profere mentiras. Toda vez que falamos da pessoa de forma pejorativa, sem que essa pessoa esteja presente, nos enquadramos na testemunha falsa que profere mentiras. Agora, uma realidade horrível, triste, deprimente. Nunca houve uma geração como agora, em que muitos, não todos, graças a Deus, mas existem muitos crentes fofoqueiros, caluniadores, fuxiqueiros, mexeriqueiros e curiosos em assuntos alheios.
Não pode ouvir uma situação pela metade, uma conversa pela metade, ele já vem se babando. De que você está falando? Me conta também. De que você está falando? Fala desde o começo para eu saber. E ainda põe a desculpa de que é a nível de oração. Não, é só para deles evangelicalizam. Não, é para eu orar. A gente precisa se converter. Nós não oramos nem pela metade dos assuntos que nós ficamos sabendo. Porque se a gente vai orar, a gente precisa saber da pessoa em relação à oração, querido. Ei, crente que está aqui, ei, cristão que está aqui, varão, varoa, precisamos parar de emprestar a língua e o ouvido para o diabo. Fomos chamados para ser testemunhas de Cristo, anunciando a verdade que liberta. Pois a mentira é oposição à verdade, não apenas o antônimo, mas ela se opõe a Cristo. Por quê? Porque Cristo é o caminho e a vida. Então, quando eu sou uma testemunha falsa que profere mentiras, eu sou antagônico, eu sou contrário ao Espírito de Cristo que produz verdade. Então, nós precisamos entender que quando fazemos isso, Deus olha para nós e fala: cara, eu achei que era sorvete, mas é feijão. Eu achei que tinha fruto, mas é infrutífero. Testemunha falsa que profere mentiras. Deus nos chamou para ser uma testemunha. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, e serão minhas testemunhas. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus para ser testemunhas de Cristo. Mas qual espírito nós temos quando nós somos falsas testemunhas? O espírito do anticristo. O que testemunhamos revela do que nós estamos cheios. Quais são as palavras, quais são as notícias que nós estamos falando? E última, worship team, por gentileza. E a última que ele abomina. Todas as coisas ele odeia, essa última ela abomina. Até porque isso é a somatória das outras as 6. O que semeia discórdia entre os irmãos. E eu sabia que os aleluia ia ficar um pouco mais reprimido neste momento. Por quê? Porque a gente já fez isso. Nós precisamos reconhecer que tropeçamos em muitas dessas coisas mais vezes do que a gente... Eu não vou falar mais do que a gente gostaria, porque todas as vezes são voluntárias. Essa é a coisa que o Senhor mais detesta, que Ele abomina. Discórdia diz nessa versão, outras versões diz contenda. E segundo o dicionário, discórdia é falta de acordo. Uma das palavras para acordo é aliança. Desentendimento, desavença, cisânia, dona Raquel. Divisão, falta de harmonia. Contenda quer dizer ato ou efeito de disputar, competir, debater, combater, brigar, lutar. E isso ele está falando entre irmãos. Então isso não está relacionado ao mundo, está relacionado apenas a 2 organizações, instituições que o próprio Deus estabeleceu. Quais são? Igreja e família. Até porque igreja também é uma família. Não existe irmãos fora dessas 2. Então o que semeia discórdia entre os irmãos. É impossível que essas coisas não aconteçam em nosso meio, sabia? Vai acontecer. Mas que se houver esse tipo de coisa, que não seja por você, querido. Vai acontecer. Mas que você seja agraciado e não ser o portador de discórdias, o que semeia discórdias, o que tem uma semente de discórdia. Porque tudo aquilo que eu semeio vai frutificar. E o fruto sempre é maior do que a semente. Ou você conhece alguma planta que o fruto é menor do que a semente? Todo fruto é maior do que a semente. O produto da colheita sempre será maior do que a semeadura. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18 e 19. Paulo estava falando a uma igreja. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como? Quando vocês se reúnem como? Como? Há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio.
Pois é necessário que haja divergências entre vocês. Por quê? Para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. E no meio da divergência, no meio da divisão, quem é aprovado? Se a gente já sabe quem é reprovado. E misericórdia, eu já reprovei em muitas delas. E tenho que lutar para não reprovar. Para não continuar reprovando. Mas quem que é o aprovado? Se no meio da divisão, da discórdia, da dissensão, Paulo fala que é importante que isso aconteça para que apareçam aqueles que são aprovados. É os que são antagônicos a isso. É que no meio da divisão, aqueles que unem. É que no meio da luta, aqueles que apaziguam. É que no meio da separação, aqueles que reconciliam. Esses são os aprovados. Qual é o nosso papel no meio desse furdunço todo? E o que acabamos de ler aqui, queridos, são as instruções do Paulo. Sabe aquele que eu falei no início da pregação? É aquele mesmo que fundou essa igreja aqui. E de como eles estavam se comportando no momento em que mais nós temos algo em comum, depois do louvor. Quando nós fazemos algo todos juntos. Sabe qual é o momento? De ceia. Ele estava puxando a orelha dos irmãos, porque ele estava falando, vocês estão dividindo a igreja, a ponto dele falar, vocês estão se reunindo, dizendo que é para ceia, mas isso não é ceia. Porque não foi isso que eu ensinei a vocês, não foi isso que vocês aprenderam de mim, e não foi isso que eu aprendi de Cristo, por isso que ele fala em versículos depois. Eu passo agora para vocês aquilo que eu também recebi de Cristo, que na noite que foi traído, tomou o pão. Então ele escreve isso porque ele precisou reafirmar algo que ele já tinha ensinado à igreja. Uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Uma igreja que estava na Bíblia. Tinha divisão, tinha contenda entre eles. Muitas vezes isso existe. Nós não vemos os irmãos num telequete gospel aqui, dando bordoada um no outro. Mas às vezes o coração, eu desvio, eu vejo que o irmão está sentado aqui, eu vou por esse corredor. Eu mudo de life group porque eu não consigo mais olhar para a cara do líder, ou para a cara do meu antigo discipulador. Eu procuro alguém para colocar, despejar como uma caçamba todos os meus males, para que aquela pessoa assuma a minha culpa. E ainda falo, você viu o Alex? E diz que é líder. E daí você semeando contenda, semeando contenda, semeando contenda, e sempre haverá um solo fértil para uma semente maligna chamada contenda. Infelizmente, sempre haverá um solo fértil para isso. Que Deus nos guarde, que não seja o nosso coração esse solo fértil. Que Deus nos guarde, que não sejamos essas pessoas. A ceia estava sendo motivo de discórdia entre a igreja de Corinto. O momento que fala de Cristo, fala de morte, fala de entrega, estava sendo motivo de dissensão, de divisão no meio da igreja. A ceia, imagine como não eram as outras situações. Se na ceia, onde a gente lembra, a gente faz menção, trazemos à memória o sacrifício de alguém que se entregou, mas eu não consigo me entregar pelo meu irmão. Nós ajudamos muitas pessoas lá fora, levamos 3 cestas básicas no lombo para alguém e fazemos ainda o erro de bater foto. Entregando a cesta básica, a pessoa recebendo a cesta básica não sabe se ri ou se chora da exposição. Em alguns momentos a pessoa faz questão disso porque ela quer honrar, mas nós não podemos fazer a questão de expor a pessoa. E fazemos muitas coisas lá fora, mas o irmão que está aqui dentro fala, caiu mesmo porque é um pecador, eu não vou estender minha mão. Merece, porque eu avisei. Merece, porque eu disse que isso ia acontecer, não quis me ouvir. Ajudamos muito que não conhecemos. Mas o que a gente conhece também nos conhece, então não dá para ser tão bonzinho, porque eles não conhecem. Eles nos conhecem, então já sabe como a gente é, né? O que era para nos unir e preencher tem se tornado o que nos separa. A minha habilidade, o meu dom, a minha inteligência, a minha pseudo-sabedoria, as minhas possibilidades, posses e recursos me levam a fazer divisão, segregação, dissensão.
E quando eu faço isso, eu sou reprovado. Porque aquilo que Deus me dá, na minha particularidade, na minha singularidade, na minha diferença, é para preencher naqueles que não têm. Só que muitas vezes a minha predisposição é separar aqueles que não têm, aqueles que não podem. A minha sabedoria, muitas vezes, o meu desejo é estabelecê-la num altar de reputação, onde todos possam falar: nossa, como é sábio, olha as palavras dele, fala como quem tem autoridade, quando na verdade seriam para edificar a vida daqueles que não têm compreensão daquilo que estão lendo. O que nós temos, e todos vocês têm particularidades que o próprio Deus colocou em vocês, colocou em nós e nos tornou quem nós somos, serve para fazer parte de um grande quebra-cabeças, onde, quando conseguimos formar e preencher, aparece um nome: Jesus. Não é o nosso, é o dele. Não é para nós, é para ele. Não é por nós, é por ele. Não é de nós, é dele. Importa que ele cresça e eu desapareça. Nós precisamos amadurecer, meus queridos. Nós precisamos amadurecer, porque senão seremos reprovados. Todo o ministério de Cristo, a sua vida, morte e ressurreição apontam para a nossa salvação. E a salvação tem o propósito. Tudo isso tem um propósito, que é a salvação. E a salvação, ela tem um propósito de nós sermos um. João 17, 20 e 23. Se coloque de pé, por gentileza. Jesus orando ao Pai, fazendo um breve relato, prestando contas com Deus. E ele diz numa parte, versículo 20: minha oração não é apenas por eles, que é aqueles discípulos que estavam já com eles, que ele já tinha ganhado e alcançado. Rogo também por aqueles que ainda crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus estava orando por mim e por você nesse momento, há 2000 e poucos anos atrás. E por que ele estava orando por nós? Versículo 21, para que todos sejam para que todos sejam divididos, para que todos sejam Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe por que muitas vezes as pessoas demoram, resistem a crer que Jesus é o Filho de Deus, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem poderosa e salvífica? Porque nós não somos um. E as pessoas olham a mensagem, uau, que mensagem poderosa, mas olham para os mensageiros e não coincide, o porte não está coincidindo com o conteúdo. Quem é da década de 80, 90, no Evangelho já ouviu uma frase, foi muito dita naquela época, eu não lembro quem falou, mas quando eu ouvi eu me entristeci, que é: os cristãos são um exército forte e numeroso, mas eles têm uma deficiência. Eles são os únicos exércitos que matam seus próprios soldados. Semeia contenda entre os irmãos. 22. Deles a glória que me deste. Quem que queria glória e foi abatido dos céus? E daí, o que ele almejava, Deus entrega sobre a igreja. E qual que é o motivo da glória de Deus? Para ressuscitar mortos? Não, mas nós queremos isso, e Ele deu-nos esse poder, amém? Para falar em língua xarabacanta? Não, mas Ele também deu isso, e podemos fazer isso nele, amém? Para curar enfermos? Não foi para isso que Ele nos deu a glória, mas podemos fazer isso porque Ele nos deu poder também. Mas para que Ele nos deu a glória? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. E a maior luta de Satanás contra a igreja está exatamente nisso, porque recebemos a glória para ser um, só que Satanás veio e semeia em terrenos férteis para a semente maligna, querendo nos dividir. E quando nós dividimos, nós não conseguimos manifestar a glória como filhos de Deus, porque nós não somos um. 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à
plena, completa, perfeita unidade. De novo, quando eles forem levados à plena, perfeita e completa unidade, o mundo vai saber que o Senhor me enviou. É isso, parafraseando, é isso. Para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amou. O maior poder da igreja, embora acontecerão sim em nome de Jesus muitos milagres e maravilhas, mas o maior poder de uma igreja relevante é unidade. É considerar o próximo superior ou em honra mais do que a mim mesmo. Só que se Deus está nos dando essa palavra é porque nós temos pecado nisso. Nós temos errado nisso. Deus detesta a contenda, porque a contenda divide. E Jesus Cristo não morreu para divisão, Ele morreu para unidade. Eu entendo que quando semeamos contenda entre os irmãos, nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Porque se Jesus morreu para nos dar a glória, e a glória que une, quando eu semeio divisão, eu me coloco contra a cruz de Cristo, eu me torno um inimigo da cruz de Cristo. Porque eu me torno um inimigo da unidade, eu me torno um inimigo da harmonia, eu me torno um inimigo da família de Deus neste lugar, quando eu semeio contenda entre os irmãos. Deus quer fazer algo em nossa vida e nós precisamos elevar o nosso nível de maturidade. O pastor David ministrou esses dias e Deus, quando ele estava compartilhando para que eu fizesse a capa, Deus mostrou como aquilo que ele estava ministrando no meu coração ministraria no dele, estava ministrando no dele também, no Tadel, usando um dos versículos que é: quando eu era menino, falava como menino, agia e pensava como menino. Quando eu cheguei a ser adulto, eu abandonei as coisas de menino. Sabe o que isso significa, queridos? Que essas coisas aqui, como eu falei, não adianta você pedir para Deus tirar. Senhor, tira esses pecados de mim. Não vai rolar. É necessário um voluntário abandono dessas coisas. É necessário uma responsabilização. Eu reconheço que eu pratiquei essas coisas e eu quero abandonar essas coisas, rejeitando essas coisas na minha vida. É voluntário, eu preciso fazer isso e eu quero orar contigo. E se você tiver coragem e quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Porque a gente está bem atrasado, misericórdia, mas vai dar tempo. E por que coragem? Porque muitas vezes a gente pede coragem para enfrentar um endemoniado, ou o próprio demônio. Mas sabe por que a gente precisa de coragem para enfrentar a nós mesmos? É a gente mesmo que a gente precisa enfrentar, queridos. É olhar no espelho e falar: cara, a verdade, isso aqui não é para o mundo. Sou eu. Eu tenho olhos altivos. Eu tenho uma língua mentirosa. Eu tenho pés que se apressam para o mal. Eu tenho um coração que planeja planos perversos. Eu muitas vezes semeei contenda entre os irmãos. Eu preciso ter coragem de assumir isso e lutar contra mim mesmo, porque quando você vence você, Satanás não consegue contra a sua vida. Porque quando você vence você e você entrega isso nas mãos de Deus, nada mais pode te acusar. E não é possível que Deus falou tudo isso e só 3 corajosos estão aqui na frente. Amadurecer na fé é diferente do que amadurecimento do tempo. Não são os anos que amadurecem você, são os danos. São as coisas que você decide rejeitar. São as coisas que você decide sofrer perda. São as coisas que você decide deixar de lado. A 7ª coisa que Deus abomina, queridos, essa é a coisa que mais varre as igrejas evangélicas hoje em dia. O que semeia contenda entre os irmãos. Deus está ouvindo as nossas conversas quando ninguém está perto de nós. Deus está ouvindo as nossas conversas quando as pessoas que a gente tem mais intimidade estão sentadas conosco à mesa. E a Bíblia diz que nós prestaremos contas de todas as palavras frívolas que saem da nossa boca.
Mas se nós nos arrependermos, Ele não vai lembrar mais. Ele não vai lembrar mais. Corações que tramam planos. Existem corações que têm planos que nem a sua esposa conhece. Corações aqui que têm planos que a pessoa que mais te ama não conhece. Planos perversos que as pessoas que estão caminhando com você não conhecem. Isso não traz condenação sobre você. Jesus quer justificar a sua vida. Por isso que está tendo essa palavra aqui, querido. Apresente diante dele os seus planos. E se eles forem aprovados, eles serão bem-sucedidos. Vamos orar. Avançamos no tempo, me perdoe. Senhor Deus, nós pedimos perdão ao Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Senhor Deus. Nos perdoe, Pai amado, quando encalacrados com o pecado, Pai amado, nós não abandonamos certas práticas, Pai. Até pedimos perdão ao Senhor, Pai. Só que, Senhor Deus, muitas vezes andamos como quem ainda está contaminado por essas coisas, Pai. E se o Senhor disse isso através do homem mais sábio do mundo, e isso está escrito até hoje, é porque nós precisamos olhar disso como um raio-x, Pai, e analisar a nós mesmos. Senhor Deus, que nós não venhamos a pensar de nós mesmos mais do que convém, Pai. Senhor Deus, eu sei que o Senhor não veio essa noite aqui para condenar, Pai, não é isso. Não é uma palavra de condenação, Pai. É uma palavra de reflexão. Quem eu sou? Será que o meu exterior condiz com o meu interior? Será que o que as pessoas veem de fato reflete aquilo que eu sou? Senhor Deus, e eu reconheço que muitas vezes isso não tem sido uma verdade, por isso eu te peço, perdoa-me, Pai. Se arrependa diante do altar de Deus, se arrependa diante do próprio Deus, querido. Vem, Senhor Deus. Vem, Pai amado, com o seu perdão. Vem, Senhor, que o seu sangue purifica a vida dos seus filhos. Vem com o seu poder e transforma a vida dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Limpa o coração do seu filho, Pai. Vem como Atenaz, assim como o Senhor fez com Isaías, purificando os seus lábios, porque ele era um homem de lábios impuros. Vem sobre os lábios dos seus filhos, Pai, e purifica os lábios deles, Senhor Deus, através da predisposição de serem purificados, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Que toda a sua vida, Pai, que tudo aquilo que eles têm e que eles são, possa ser para a glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Aleluia. Senhor, Aleluia. Jesus, Não queremos mais ser iguais, Pai. já não quero ser igual. Transforma a nossa vida, Pai. Transforma o que temos, o que somos, Pai. Nova-me, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero pedir mais uma vez, Senhor, que haja no coração do seu filho, da sua filha, força, graça, Pai, poder, unção do Senhor, para passar pelo processo de transformação, Deus, em nome do seu Filho Jesus. Que ele seja cheio de tudo aquilo que o Senhor pode derramar sobre a vida dele. Que ele tenha uma semana cheia de Ti, que ele tenha uma semana abençoada, Pai. Que durante essa semana as pessoas possam encontrar dentro desse pote de sorvete o próprio Cristo. Que eles reflitam ao Senhor, não a sua carnalidade, mas ao Senhor. Pai, em nome do seu Filho Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Que você tenha uma semana poderosa e produtiva. Vá em paz e que o Senhor te acompanhe.